Bom, então acho que eu vou começar, iniciar essa sessão, né, que na verdade é uma sessão pública, né, aqui na nossa universidade, na Federal do Paraná, quando as pessoas terminam o pós-doutorado, elas fazem uma sessão pública, né, de apresentação dos resultados da pesquisa que foi realizada aqui no nosso programa de pós-graduação, né? Não tem banca nem nada, mas em geral, para o relatório não ficar restrito à universidade, a gente sempre faz essa sessão pública, né? Então, hoje a gente vai ouvir, né, o relato de pesquisa e a apresentação da professora Raquel Funari, né, que desenvolveu aqui com a gente essa pesquisa. O título, né, que ela deu para a fala de hoje é História e Educação das Sensibilidades, o caso do príncipe do Egito, né? E a professora Raquel, ela passou alguns anos aqui com a gente, fazendo pós-doutorado na nossa linha de pesquisa. Olha, Lourdes. Vai fazer um encontro aqui secular. Oi, Lourdes, boa tarde. Desculpa. Então, e aí ela fez com a gente por 3 anos, né, Raquel, um pós-doutorado, ela renovou algumas vezes, e ela veio aqui a Curitiba em várias ocasiões, apresentou várias oficinas junto, né, com os estudantes da universidade aqui, do departamento de História, pesquisa, como das oficinas que ela realizou. Na verdade, estava programado para ser presencial, né, Raquel? A data era em abril, que a gente ia programado bem no comecinho ali, quando ocorreu a pandemia. Daí nós tivemos o nosso calendário suspenso, a gente precisou de suspender, né, porque todas as atividades pararam na universidade. Em maio, nós voltamos em remoto, na pós-graduação, e daí agora a gente conseguiu, né, ajustar esse dia para finalmente a gente conseguir fazer a apresentação, né? A nossa ideia, até a Raquel queria postergar um pouquinho mais, porque como ela fez essas oficinas, tudo o ideal era que nós estivéssemos todos na mesma sala, né, conversando presencialmente. Mas, por outro lado, o fato também de estar sendo agora virtual, aí a gente pode rever os amigos distantes, né, que estão chegando aí. Acho que também tem esse lado, né, de ver também tantas pessoas conhecidas, né? Então, eu agradeço muito a presença de todos e todas, e dizer, então, que a professora Raquel, ela tem uma longa experiência com educação e com ensino, principalmente com ensino de história antiga, né? Foi professora há muitos anos no Santa América, inclusive ela vai mostrar algumas dessas atividades realizadas, e atualmente ela é professora no Colégio Nossa Senhora do Morumbi, né? Em São Paulo. E realizou, portanto, essa pesquisa aqui com a gente, né? A gente está encerrando agora, porque é a parte, né, digamos assim, faz parte aí do rito, mas a gente espera que quando a gente voltar com os editais de pós-doutorado, né, a gente deixa aí os caminhos abertos para a Raquel quando ela quiser voltar também, né? Então é isso, Raquel, eu já vou passar diretamente a palavra para vocês, só dizer que tem aqui no link, que depois a Lorena coloca de novo, então, para quem chegou um pouquinho depois, um formulário de presença, né, para certificação e tudo mais, né, e a Lorena vai estar me ajudando com essa parte. Então, eu vou agora só passar também a palavra e preparar o PowerPoint, porque aí, enquanto a Raquel vai falando, eu vou ajudando aqui com o PowerPoint, né? Então, acho que é isso, Raquel. Passo a palavra para você. A Raquel vai fazer uma exposição aí, nós combinamos em torno de uns 45 minutos, 50 minutos, para não ficar muito longo, né? E muito, digamos assim, cansativo. E aí a gente abre para uma rodada de conversa também, que é um pouco também a ideia
vocês poderem fazer perguntas, aí eu organizo ou pelo chat, ou então, se quiserem usar o microfone, a gente faz depois por ordem de inscrição, tá bom? Então, Raquel, muito obrigada e passo então a palavra a você. Bom, eu queria agradecer a todos, queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Eu estou com o chat aberto aqui, então dá para qualquer coisa eu conseguir ler. Eu inicio, né, agradecendo a todos os professores e professoras da linha de pesquisa Intersubjetividade e Pluralidade, Reflexão e Sentimento na História, com uma menção especial para a minha supervisora, né, Renata, professora doutora Renata Sena Garrafone, por me receberem e possibilitarem a minha participação em palestras, oficinas, conversas com alunas e alunos, em atividades na pós-graduação e graduação. Quero agradecer especialmente a equipe do blog Antiga e Conexões, a página que eles têm no Instagram, né, História Antiga e Conexões, pela divulgação. Agradeço o privilégio de estar aqui entre pessoas tão queridas e tão especiais. Acho que a gente tem um grupo grande aqui de jornada, né, de 30 anos ou mais. Então, estou muito feliz de estar aqui. Vou fazer uma breve apresentação do trabalho do Príncipe do Egito. Em seguida, eu vou falar um pouquinho de trabalhos que eu desenvolvi este ano no sistema remoto com os alunos do 6º ano, um grupo de 28 alunos. Então, eu gostaria também de agradecer, né, aqui o tema ficou História da Educação, das Sensibilidades, o caso do Príncipe do Egito, que foi, na verdade, o tema da minha pesquisa de doutorado. É uma história longa, ela começa em 2004, quando os alunos sempre me chamou muita atenção a maneira com a qual os alunos chegavam com o Egito na escola. Então, para mim, isso foi uma percepção muito interessante, e aí eu comecei a fazer algumas pesquisas de onde eles traziam esse tema, e aos poucos eu fiz o mestrado com o professor Chevitarese e o doutorado também pela Unicamp. Então, foi uma experiência muito gratificante estar aqui hoje, né, finalizando o pós-doc. Tá conseguindo, Renata? Esse é o PDF? Não, só uma questão, vocês estão me ouvindo, né? É que é o seguinte, quando Sim. entra alguém na sala, eu tenho que sair para poder receber. Fica tranquila, então. Então eu vou falando e a gente vai passando. E sumir tá porque está entrando alguém na sala. É que para eu poder mudar a tela, eu tenho que fazer isso, senão eu não consigo fazer as duas coisas. Tá bom. Obrigada, então. Então, O Príncipe do Egito é um filme. Eu comecei a estudar em 2008, no doutorado. É uma aventura épica que levou 4 anos para chegar ao cinema, então os cinéfilos, né, quem gosta de cinema, é um filme bastante interessante. Ele foi feito pelos fundadores do DreamWorks, entre eles Steven Spielberg, né, que apresenta a caracterização da história de Moisés, um personagem bíblico e sua história do seu nascimento até a libertação do seu povo para a Terra Prometida. Para os diretores, é bem interessante que eles mostram que a história dramática de 2 irmãos cujo futuro é destinado a entrar em choque. Então, ele começa, é um filme que, não sei se todos já assistiram, mas é um filme que eu pessoalmente assisti nas vésperas, na finalização do doutorado, cerca de 150 vezes, né? Os meus filhos perguntavam se estava com algum problema, falava, mãe, por que você assiste tanto esse filme? Ele não é, ele é para criança. E porque eu tinha que focar alguns temas específicos. Por exemplo, o olhar, né? Então, é uma época muito interessante que não tinha, né? O celular hoje você está assistindo, você quer clicar uma cena, você para ali e faz um print. Naquela época eu tive que assistir, marcar os minutos, cena tal, minuto tal, para ser fotografada a cada cena.
Então, especialmente aqui, eu vou mostrar a pesquisa que foi realizada com alunos e alunas de 3 escolas. A Escola Municipal Francisco Magalhães, na qual a minha irmã trabalhava, o Colégio Iavne e o Colégio Santo Américo. Pode passar, Renata, por favor. Eu gosto muito dessa frase, né, que no cinema, mais do que no teatro, os personagens são, antes de tudo, sujeitos da experiência emocionais. Eu escolhi essa frase muito em relação ao tema, né, sensibilidade da linha de pesquisa. Então, a alegria, a dor, o ódio, o amor, a gratidão e a inveja, a solidariedade e a malícia conferem ao filme significado e valor. E você vê no filme, na verdade, o diretor, ele guia o olhar do espectador, mas, na verdade, você, às vezes, chora, fica emocionado, gosta de alguma coisa ou não gosta, porque você se vê no filme, né? Então, eu tive o privilégio de trabalhar com 3 escolas. Pode passar, por favor, Renata. Na próxima imagem, então, essas imagens, gente, elas foram todas fotografadas. Foram 115, se eu não me engano, imagens que foram escolhidas para a tese de doutorado, né? Aqui começa, numa das primeiras cenas, o Carrasco gritando com os escravos. A música, a trilha sonora, ela tem um papel fundamental neste filme. Em seguida, nós vamos ver o Moisés, né, sendo colocado no cesto, e hoje Moisés, né, muitas mães têm o Moisés lá com suas crianças, a minha neta tem o Moisés dela, que é o local onde são colocadas as crianças, ficou com este nome. No filme, como eu disse para vocês, uma das coisas que eu trabalhei foram os olhos, os olhares. E foi muito interessante, por exemplo, no próximo slide, nós observarmos o Colégio Iavne. Neste eu fiz diferente dos anteriores, né? Eu peguei a cena fotografada e o desenho feito por uma das alunas. É bem interessante que na comunidade judaica, foi em 2007 que eu fiz essa pesquisa, a maneira como a mãe está, né, a irmã observando, aliás, a roupa é bem característica. Na época, eu trabalhei na escola no Iavne, e foi muito interessante observar, por exemplo, o uso de perucas, né, e ela falava para mim, olha, professora, é morar, né, morar aqui é uma peruca, tá vendo? A saia comprida, né, a gente não pode, na comunidade judaica ortodoxa, estar com braços de fora, cabelo, enfim, tem uma série de características, e ela transpôs também o dia a dia dela para essa cena. É uma imagem que eu gosto bastante, assim como a próxima, em que aparece, pode passar, Renata, eu gosto muito dessa imagem, que é aí a Miriam acompanhando o trajeto, né, do Moisés pelo rio. Para quem assistiu o filme, havia um decreto, né, e nesse decreto todos os meninos seriam mortos. E então a mãe vai colocar o Moisés e a Miriam vai acompanhá-lo em toda a trajetória dele. É bem interessante também, de novo, ver a questão da roupa, né, elas sempre usam como se fosse um vestido, um vestido inteiro com um lenço. Em seguida, tem uma das cenas que mostra a leitura, ela não ficou muito boa essa imagem, mas é muito interessante a apropriação que se fez no filme de elementos do Egito Antigo. Então, a gente tem uma imagem que está o faraó, e, na verdade, na imagem o Akhenaton, né? É uma apropriação. Então, eles fizeram muitas apropriações de painéis famosos do Egito Antigo para o filme. Então, está aí o faraó Ramsés, ele não está citado na Bíblia, né? Mas ele está aí furioso, é bem interessante que ele está bem bravo aí nessa cena, com várias crianças e a esposa dele. Um foco especial que eu acabei dando foi para a questão das pragas, né? E vai ser muito interessante a percepção dos alunos para as pragas nas escolas, né? Então, uma das escolas foi a Escola Municipal Francisco Magalhães. É bem interessante
Pode passar, Renata, por favor. Foi uma criança que escreveu, um menino que desenha, né, o Lucas. É bom saber, eu acho que eu não disse, né, para quem não me viu falar ainda do filme, as crianças, eles assistiram o filme na escola, aquele sistema ainda que você tinha a televisão grande um telão, e colocava não um telão, né, uma televisão grande para as crianças assistirem. Eles não haviam ainda assistido o filme, não era um filme que estava ainda em locadora, eu consegui, e eles assistiram por partes. Este filme, então a gente conseguia que os professores cedessem parte da aula, né? Então, este aluno, o Lucas, em 2007, ele fez o desenho quando as águas são transformadas em sangue, e é bem interessante que ele denomina a cena de a praga da água, né? Eles vão se apropriando a partir do momento em que eles têm relação com aquele tema. A Escola Municipal Francisco Magalhães é uma instituição de ensino de Belo Horizonte. No ano letivo de 2006, quando foi aplicada a proposta, foram 108 alunos, com 4 turmas mistas. E foi bem interessante, muito receptivo a participação dos alunos, né? O Colégio Yavne, que é uma escola judaica, foi fundada em 1946, em São Paulo. No ano de 2007, eu era professora da escola, nós tínhamos 2 turmas, eles trabalham com turma ainda hoje, né? Meninas e meninos, então nós tínhamos 14 meninas e 17 meninos, que valiam por 70 em cada sala, hein, gente? É um número pequeno, mas eles eram um grupo muito interessante. O Colégio Santo Américo, eu também lecionei lá em 2007, nós tínhamos 4 turmas mistas com 143 alunos. E é interessante porque a Escola Municipal Francisco Magalhães, em sua maioria, são alunos que têm diversas religiões, há um respeito muito grande pelas religiões, as festas católicas, elas não são comemoradas, e é feito um trabalho especialmente com as famílias. Pode passar para mim, Renata, uma segunda leitura de uma outra aluna, Laís Stephanie, que mostra também, né, o céu escuro, rio vermelho e o cajado lá do Moisés, transformando essa água em sangue, que era uma das pragas, né, que quando o filme dá uma mudança grande. É bem interessante a próxima imagem, depois a gente pode voltar nelas, se vocês quiserem, precisarem. Aqui é a do filme, né? Aqui é o sangue se espalhando pelo rio. Muitos os alunos, eles ficam muito impressionados com essa questão do sangue, e nós tivemos um número muito grande de desenhos. Esses desenhos, eles foram, na época também, nós tínhamos que fotografar, transferir isso para PDF, nós tínhamos uma tecnologia, né, imagina, em 2008, para fazermos isso, contar com muitas horas e horas de trabalho para conseguirmos hoje o que a gente faz em print. A próxima imagem, eu gosto bastante, nós tivemos um número bem grande de sapos, especialmente na Escola Municipal Francisco Magalhães, era uma escola pública que fica próximo, na época, hoje o córrego está canalizado, e nós tínhamos detalhes da praga das rãs muito interessantes. Se a gente olhar aí os olhos, né, do sapo, as perninhas, as manchas, então foi um trabalho muito bacana com eles. E o olhar que eles têm para as pragas, né, porque é bem diferente. Eu não coloquei nesse, mas eu já tinha mostrado e tem na minha tese, baratas, a presença de baratas, e perguntando para eles, falou assim, mas não tinha barata no filme? Ele falou assim, tem sim, eu vi, estava atrás dos sapos. Então, que é a subjetividade, né? Esse olhar que o diretor, ele guia o olhar do espectador, mas, na verdade, você tem algumas cenas, né, do filme que você vê
que é a questão aí do olhar que você tem. No próximo slide, nós temos um slide de um dos alunos do Colégio Santo Américo. Foi muito interessante que, próximo a essa data, os alunos tinham visitado o Museu de Arqueologia da USP e jogaram pedras em abelhas. E as abelhas picaram dos alunos, eles tiveram que ir para o hospital universitário, foi uma correria louca. E muitos deles, eles denominaram, né, a praga que era dos gafanhotos, era ou o pulguento ou as abelhas. Essa aí que eu coloquei, e a gente vê ele coloca uma capa, né, aí, e os elementos culturais do Egito Antigo presentes. Um elemento que fica também muito forte no próximo slide, eu estou fazendo uma amostragem aqui do filme, e para que a gente consiga perceber isso, né? Vai ser o da chuva de meteoros. Aqui a gente tem uma cena bem forte do filme. A questão da música, ela vai ser muito forte no filme. Então, são cenas... este é um dos primeiros filmes em que ele é um filme para criança, mas ele também é direcionado para a família. Então, a gente consegue fazer essas percepções à medida em que nós passamos o filme. Então, é um slide que eu gosto muito, especialmente essa cena aí. E nós vamos ver, em seguida, do Colégio Santo Américo, a praga da escuridão. Do ponto de vista, né, desta aluna, ela vê o céu azul, estrelado. É interessante observar que o filme, os atores que iam fazer a dublagem, a equipe técnica, a equipe que estava no momento de gravação, eles foram para o Egito para captar as mensagens, sensação do deserto, e também para a Califórnia, para que desse a maior percepção possível da questão do deserto. Então, isso é muito interessante, porque depois de ver todo o filme, né, e colocar, né, a praga da escuridão, essa aluna, ela coloca o céu azul aí e as casinhas vermelhas. Então, ela faz uma leitura em que ela está, a percepção dela, é muito interessante isso. No slide seguinte, nós temos comparando as casinhas em que ela fez. Aqui a gente tem a praga da escuridão, né? E, então, a leitura que ela tem é muito diferente. A gente trabalhou a questão da subjetividade e foi muito interessante essa percepção que nós conseguimos ter. No próximo slide, nós temos a praga, né, em que Moisés, né, está vendo, foi inclusive, acho que essa imagem, se eu não me engano, que a Bárbara utilizou para a divulgação do cartaz, também é uma releitura que o filme faz dos papiros, né? Ele vai colocando as crianças sendo jogadas. Essas cenas são muito fortes para as crianças. Elas, em geral, têm medo das cenas. É muito interessante isso, quem vai com as crianças, né? Dependendo da forma como o filme é mostrado, ou ela não percebe, ou ela tem muito medo, em especial por causa dos efeitos. Aí no filme aparece as crianças caindo e sendo engolidas aí. Então, para elas é uma cena muito forte. Na cena seguinte, aqui as casas estão sendo marcadas. Isso mexeu muito com esse grupo de alunos, todas nas 3 escolas, porque eles sentem que isso pode acontecer com eles também. Eu acho que se esse filme fosse passado hoje, né, para os alunos, eles têm a questão do primogênito. Então, que se eu fosse, né, aquele si, que tem muito na história, que a gente fala, né, não tem si em história, e eles falam, mas e se eu estivesse lá, eu ia morrer porque eu sou mais velho? Então, é a leitura que ele faz, e
Em seguida, aparece, né, uma leitura que eu achei muito interessante das casinhas, também sendo aí o Anjo da Morte chegando. Essa também é da Escola Municipal Francisco Magalhães. O que eu achei muito interessante nessa imagem é que ela não aparece, não tem o nome da criança, ela fez o detalhe como se fosse um conjunto habitacional. A região em que essas crianças moravam, hoje são crianças, né? Não são mais crianças, estão com mais de 20 anos, foi em 2007 essa pesquisa, eles estavam com uma média de 11, 12 anos, é uma escola em que nós tínhamos escola pública, é uma outra realidade, né? Muitas vezes. Então, ela faz uma leitura das casas populares. Então, ela coloca ali e detalha, né? As duas portas estão marcadas e uma terceira não. Ela está protegida aí. Então, eu achei muito interessante essa cena. O filme ele vai caminhando, né? Obviamente aqui eu estou sendo muito concisa. Pode passar para mim, por favor, Renata? Para eu repetir a cena ali, para a morte dos primogênitos. Essa imagem, esse desenho foi feito por uma aluna do Colégio Yavne. É bem interessante porque aparece a criança na mortalha, né? De branco, para ser colocada em uma mesa, provavelmente por uma pessoa ligada à família. A questão da morte na comunidade judaica, eles têm uma sequência de rituais, né? Não sabemos como está aí com o Covid-19, mas na época, eles fizeram detalhes que eu não esperava, mostrando a dor, a gente consegue ver no desenho, né, a dor, o sentimento, em função do que era trabalhado. Eles é uma escola que está próxima à Alameda Santos, ela continua com 2 grupos, né, meninos e meninas. O primeiro andar é o andar que ficam os meninos, as meninas ficam sempre atrás, então elas estão no segundo andar. É uma escola que eu trabalhei bastante, eu fiz praticamente o meu mestrado e início do doutorado lá, e é uma escola muito interessante, eles trabalham muito a questão da história da comunidade judaica toda, eles falam hebraico, tem leitura, vêm professores de fora, e eles vivem, no final da tarde, na sexta-feira, por exemplo, eles já saem de casa para passar, né, de sexta para sábado, o ritual de passagem com eles. Em contrapartida, a próxima imagem, ela mostra uma escola católica, que é o Santo Américo. O conceito aí de alma, né? A criança que morreu, em função de tudo que ela viveu e de ter sido o filho primogênito, ela coloca uma menina, é muito interessante, está de rabo de cavalo, aí dá para ver o detalhe, né? E com uma toalha vermelha em cima, e o conceito de alma aí, em função especialmente o Colégio Santa América, é uma escola católica beneditina dos húngaros, que está em São Paulo há muitos anos, e foi interessante você perceber a percepção, né, que tem, apresenta aí, mesmo não, de maneira subjetiva, a questão da alma, e no slide anterior, em que você tem a morte do primogênito, em que você tem uma diferença muito grande, né, da mortalha, do olhar da perda. Então, isso chamou bastante atenção também e foi analisado durante o trabalho. Caminhando aí para o filme, ele é longo, né? Ele não, aqui é uma percepção de finalização da análise, porque eu também quero mostrar para vocês o trabalho que está sendo feito no remoto com os alunos. Aqui é o caminho da Terra Prometida, é bem interessante também, são horas, né, de filmagem, em que nós temos
a produção na época de cenas, elas demoravam muitas horas, então essa aí em especial foi feito via um programa na época de computadores para replicar a passagem dos hebreus, né, indo para a Terra Prometida. E nós vamos ver na sequência um dos slides, que é o próximo, que mostra, né, a visão dos alunos do Santo Américo. É muito interessante porque aparece aí uma das cenas, o Moisés na frente, né, gritando para fugir. Era um aluno que não tinha muita habilidade, ele pediu se poderia desenhar em bonecos. Eu sou uma daquelas que não desenho, então ele fez os desenhos em bonequinhos, e tem os soldados atrás atacando. No Colégio Santo Américo, a gente vai perceber que não há a correlação com a comunidade. Eles estão fugindo, é uma finalização do filme, que se contrapõe ao próximo slide, em que nós temos, né, a abertura, e eu acho que, não sei se vocês vão conseguir perceber bem, mas dá para ver que eles colocam kippah. Foi feito por um aluno do Colégio Yavne, e todos eles estão com a kippah. É muito interessante isso, eles se apropriam, né? Eles são o lema da escola, não sei como está agora, mas na época era: estamos formando os líderes do terceiro milênio. Então, os meninos chegam de manhã, logo cedo eles iam para fazer orações, e as meninas tinham aulas separadas, né? Então, essa cena do Mar Vermelho, eu gosto muito dela, porque ela mostra, são horas de filmagem que foram feitas, né, a caminho da Terra Prometida. Foram cerca de 425 animadores, artistas e técnicos, para pesquisar a origem da história antiga, né, como eu já havia dito, os membros, que parte da equipe foi para o Egito, para andar nos mesmos lugares em que, teoricamente, né, o personagem Moisés passou. Ele é um personagem, então, portanto, ele não poderia ter passado por ali. Ouvir os sons dos pássaros, eles foram para os Vales dos Reis, olharam as pirâmides em busca de qualidade para dar textura ao filme. Essa sequência aí do Mar Vermelho, quando ele se abre, foram feitas, gastos 3.000 horas para ser digitalizada, buscando contar uma história sem tirar o público da história. Então, você vai, na verdade, entrando junto com eles, né? Destaque especial para a trilha sonora, que conta uma história que também está inserida nos temas do filme. Então, foram feitas músicas, né? Uma delas é a canção do Central, When Unbelieve, né? Quando você acredita, e deixa a mensagem de milagres que podem acontecer, reticências, quando você acredita, né? Então, o filme todo ele passa essa percepção. De que maneira a percepção do filme ficou presente nos alunos. Para vocês terem uma ideia, foram mais ou menos 400 desenhos feitos. Eu selecionei, depois eu fui colocando por temas. A temática da Terra Prometida e do primogênito ela é maior no Colégio Yavne. A das pragas nos colégios Nossa Senhora, Santo Américo e o Colégio Yavne, destaca também, e aí eu separei por temas, né? Eu escolhi algum deles para apresentar para vocês hoje. Então, finalizando essa parte do filme do Príncipe do Egito, que é um filme que eu tenho aqui guardado, né, preciosamente na minha estante, eu gosto muito dele. Foi um filme que marcou também o meu olhar para o cinema, para as crianças que estavam assistindo, e esse olhar de 3 escolas diferentes. Aí, nesse segundo momento, 17h44, eu vou dar uma sequência e mostrar, né, de forma também sucinta, atividades que eu tenho feito em remoto, no trabalho remoto, que nos pegou aí
de surpresa, né? Nenhum de nós que comemoramos a passagem de 2000 e... Ah, sim, o professor Pellini tem um trabalho bacana, né, sobre sensibilidades, muito interessante, nós conhecemos, eu conheci no congresso na Jordânia. Aqui é bem, então voltando para 2020, todo esse momento que nós estamos vivendo, né, é um momento de reinvenção, nós temos esse lado positivo de termos aqui presente pessoas de diferentes locais, provavelmente não estaríamos juntos, se não fosse pelo sistema remoto, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um tempo de ressignificação de nossas vidas, né? Que o filme traz essa mensagem também de esperança, de fé. Então, quem tem fé e as diferentes credos aí acreditam de maneira diferente. Eu comecei apresentando este ano de uma maneira diferente, eu provavelmente não faria isso, como a gente não sabia o tempo que nós teríamos para o segundo bimestre, final do primeiro, nós não recebemos ainda o calendário letivo, então nós fomos fazendo adaptações. Então, eu comecei, pode passar, Renata, por favor, com um trabalho que tem mostrado para os alunos que a África não é um país, né? E o Egito é um país do continente africano. Esse trabalho eu fiz com a professora de francês, no Colégio Nossa Senhora do Morumbi. Aqui nós temos uma das alunas, que é a Ellen. Nós apresentamos a proposta para os alunos e eles tinham que escrever em português e em francês. Então, foi bem bacana esse projeto com eles e, ao mesmo tempo, mostrar o que a África tem, o que podemos apresentar com a África, né? Para tirar um pouco desse estereótipo que nós ainda temos. Antes de entrar com o tema Egito, eu fiz uma pesquisa, muitos alunos ainda acham que a África, que o Egito está na Ásia ou na Europa. Então, para quebrar esse modelo, esse estereótipo, né, nós começamos com a África não é um país. Pode passar, Renata, por favor. Aqui é um segundo aluno, esse aluno, Matheus, é um aluno de inclusão, ele tem 12 anos, ele tem uma questão motora muito complicada, então, esse trabalho eu já fiz todo no remoto, né, com alunos, eu mando o link para eles, eles entram, no começo foi muito difícil, depois, aos poucos, nós fomos entrando, e, por exemplo, o sexto ano, hoje, nós temos 100% de presença nas aulas. Foi muito interessante, que vocês podem observar que, ao fundo, ele faz o esboço do continente africano em marrom, e põe diferentes cores, então isso é bem bacana. E o trabalho em francês também com eles, né? Tem mais um dos trabalhos que eu fiz com... Pode passar, Renata, por favor. A África, e a gente não fez correção, a correção foi feita depois, então a África está sem acento. Esse logo que ele colocou, a gente vai ver ele daqui a pouquinho lá na frente. Foi feito, nós fizemos, eles podiam fazer em dupla ou individual, então foi feita uma leitura desse tema e foi bastante interessante. Eles podiam escolher desenhar ou usar, a gente está trabalhando com o Meet, pode passar, Renata, por favor. Aqui é um aluno que fez na plataforma, então ele fez um PowerPoint, um só slide, e escreveu, e a gente dá o feedback todo para os alunos na plataforma. Em seguida, a partir do momento que a gente trabalhou, né, a África não é um país, eu trabalhei com eles a filosofia Ubuntu. Ubuntu, aí depende pode ser falado dos dois jeitos, né? Então, foi lido para eles a história, e a ideia é muito trabalhar com eles o que nós podemos aprender com a África, para que eu entrasse no Egito, né? Então, nós fizemos o global para, em seguida, irmos para a parte específica. Eles também tiveram, né, são alunos que PowerPoint para eles era uma coisa do século passado, então nós tivemos que ensiná-los, esse projeto do Ubuntu foi específico de história, para que eles, a gente discutiu a filosofia,
pode passar, Renata, por favor. E ensinou também a técnica de fazer o slide, né? Eu dei uma aula eu tenho aula dupla com eles na segunda-feira e amanhã, na sexta, eu tenho uma aula de 45 minutos. Então, esse primeiro projeto foi apresentado numa aula de 90 minutos e eles começaram a fazer pesquisa em casa de o que significava essa filosofia e o que poderíamos utilizar isso em seguida. Pode passar, Renata, por favor. Esse aqui, gente, é um slide já feito por esse grupo, né? Desculpa, que é a Gabriela, o Matheus e a Mariana Martins, que fizeram em junho, né? E aí a gente fez uma discussão, esse também é um slide feito pelos alunos, eles, depois de leituras e da aula presencial que nós tivemos, na tentativa, então, de traduzir para português, isso eu tenho trabalhado muito com eles, a apropriação, a frase não é sua, vamos colocar entre aspas, né? Então, seria Ubuntu, seria a humanidade para com os outros. Então, uma pessoa com Ubuntu tem a consciência de que ela é afetada, né? Estamos sentindo isso hoje na pele. Ela é afetada quando os semelhantes são diminuídos, oprimidos. De Ubuntu, as pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha, eu sou porque nós somos. Então, nós conversamos bastante sobre esse tema, em especial porque nós temos alunos que não tinham como entrar no sistema remoto, dificuldades, e alunos que teríamos que ajudá-los, né? Então, como fazer isso? Pode passar, Renata, por favor. Aqui são palavras-chave que eles apresentaram, então eu gosto muito desse recurso de palavra-chave. Essas são palavras-chave selecionadas pelo grupo, né? O Ubuntu está relacionado a respeito, cortesia, solidariedade, generosidade, confiança, empatia, gentileza, união, amor, amizade, relacionamentos, partilha. Nós estamos discutindo bastante com eles as questões socioemocionais, acho que todos nós, né? Então, isso está sendo bem interessante. Em seguida, nós discutimos em situações, e o microfone, a gente tem que estabelecer, né, regras, quem vai falar ao contrário da universidade, do médio, que ninguém quer falar, o sexto ano todos querem falar. Então, a gente tem que estabelecer no chat, quem eu trabalho com 2 computadores para conseguir controlar o chat. Agora a gente está mais tranquilo, porque eles falavam assim, se não tiver empatia, não tem partilha. Sabe? Assim, então, foi muito interessante esse trabalho com os alunos e o quanto eles se envolveram, né, para que a gente chegasse no nosso tema. Esse slide também foi feito por eles, tá? Pode passar, Renata, para o próximo. Eles escolheram fundo, cor, letras, e eles aprenderam, a gente está aprendendo muita coisa, professora, a gente não sabia que podia escolher tantas coisas, foi muito interessante. Então, situações que para eles mostram o Ubuntu, né? O trabalho em grupo, para eles, a gente trabalhou muito essa questão da responsabilidade, o isolamento social que a gente começou, né? Eles viveram intensamente, está sendo muito difícil para esse grupo, precisamos ficar em casa para que todos fiquem bem e a situação melhore logo. A preocupação com a família, nas empresas, onde todos têm que trabalhar juntos, em hospitais, foi o momento em que os hospitais estavam, as pessoas saindo, né, para bater palma para os médicos, precisando sair gente para bater palma para os professores aí nas janelas, né, porque a gente tem trabalhado muitas horas, acho que nunca trabalhamos tantas, e terapeutas, então eles citaram aí. Pode passar para o próximo, Renata. No próximo, a gente trabalhou com a questão da bibliografia, alguns deles ouviram o discurso do Mandela, foi muito interessante, eu passei curto para eles e pus o link, né, aquele sistema lá de aprender a fazer, o Google Meet entrou pela nossa porta, né, da casa, ela não bateu na porta, ela empurrou a porta no chão e entrou nas nossas casas, né? Então, eu tive que também ensiná-los como eles anexavam, muitas coisas eles me ensinam também como fazer esse trabalho
com o Meet. Eles estão aprendendo. Grava, professora, você esqueceu. Então, eles vão trabalhando. Aqui em seguida, para finalizar, eu acho, esse trabalho foi feito, gente, na casa deles, né, um mapa mental, em que eles apresentavam, iam fazendo, eu na minha casa, cada um na casa da sua casa, né, eles me mostram pela janelinha, alguns deles têm, às vezes a gente sabe da dificuldade de precisar ficar, a gente não consegue ficar todo o tempo aparecendo, nós, professores, ficamos, né, eles menos, até por causa da questão da internet. Então, esse é um dos trabalhos que eles fizeram, e isso foi a avaliação mensal. É interessante observar. Então, aí eu já entrei com o Egito, né? Em seguida, Renata, pode passar para mim, por favor, um segundo mapa mental, que são os mesmos temas, a Manuela que fez, uma aluna, ela é muito interessante, que mostra aí uma outra visão, né, de mapa mental, é bem interessante. E eu acho que eu coloquei mais um mapa mental, foi feito no mesmo dia, eles tinham 90 minutos, não foi só essa questão, tinha que anexar na hora, né, a atividade. Neste mapa mental também, a Ellen mostra o Egito, aí tem os nomos, a localização, o faraó, a fertilização do rio Nilo. Então, é bem interessante. Ai, que emoção, Margarete, não acredito. Desculpa, gente, mas fiquei muito emocionada aqui com a Margarete. Muito, muito mesmo. Então, neste mapa mental, eles tinham que, em seguida, vocês vão ver ali no final, ela escreveu: a África não é um país, do lado direito, tá? Então, é muito interessante, que é a apropriação. E eles falam: professora, minha mãe não sabia. Eu tive que falar na minha casa que a África não é um país e que o Egito é um país. Tem muitos países, são mais de 50, né? Então, é 54, quem ficou independente, quem não ficou. Então, é muito bacana a gente ver os hieróglifos. Eu coloquei um link para que eles... Pode passar, Renata, por favor? Para que eles escrevessem o nome deles em hieróglifos. Todos querem ser especialistas em hieróglifos. Eu falei para eles decifrar, né, da Mesopotâmia, lá o linear B, que eles podem ficar trilionários, que não vão ser nem milionários, né? A segunda parte da avaliação eram as palavras-chave. Foi muito emocionante também ver isso, né? A gente trabalhar com eles fora, no remoto, todas essas atividades, e ter esse retorno, né? Uma turma muito unida e muito querida. E todos eles, gente, amam a antiguidade. A gente está vendo agora a Grécia, eles querem todos ser estudiosos de história antiga. Vamos ver quando chegar no sétimo ano, que a história vai para o moderno, né, grandes navegações, como vai ser isso. Aqui, chegando um pouco ao final, Renata, então, aqui, a gente trabalhou palavras-chave. Neste último momento aqui, eu gostaria de fazer essa menção especial, né? As oficinas que nós fizemos, dos jogos, eles vão fazer o jogo online, nós estamos montando, aqui tem a presença, né, dos alunos da graduação, se eu não me engano, foi feita uma oficina, eu acho que foi a última oficina que eu fiz, Renata está ali com os jogos, dados na mão para jogar, foi um momento muito bacana com os alunos na Federal do Paraná. No próximo, nós temos dos jogos feito pelos alunos do Colégio Santo Américo. Esse trabalho foi feito para enviar para os alunos da escola pública, que a minha irmã dá aula em Belo Horizonte. Nós encadernamos, eles foram feitos em tamanho grandes, e eu fiz essa oficina na Unicamp. Tem uma menção aqui muito querida nos estudos dirigidos que eu fiz na Unicamp, foi um momento muito bacana. Nós também fizemos esses jogos lá. Tem um segundo, né? Isso. E esse aqui tem as cartas, foi um super trabalhoso. Nós fizemos isso esse foi com inglês, no Colégio Santo Américo, e história.
e nós enviamos esses trabalhos e fizemos uma troca. Eles nos mandaram depois uns jogos para trabalhar com os alunos essa questão da sensibilidade, do olhar para a escola pública, em especial, né, nesse momento em que as escolas particulares estão aí brigando para saber quem sai na frente aí, para começar as aulas num momento tão difícil e não pensando no outro. Então, a gente está fazendo esse trabalho com esses alunos para olhar, né, para o outro. Então, eu queria terminar com a frase do Ubuntu, né? Agradecendo imensamente a recepção de todos vocês da Universidade Federal do Paraná, que me receberam tão bem, né? Então, eu sou porque nós somos, e nós somos porque estamos aqui juntos. É muito emocionante, eu acho que vocês não têm a dimensão do quanto está sendo emocionante para mim hoje, né? Uma despedida da Federal do Paraná, que a gente pensou estar juntos, sairmos depois para tomar um café, lá no Café com Bolachas. Foi uma semana muito difícil para mim, porque a gente prepara as coisas, né? A vida, a gente prepara de um jeito e a vida vem de um outro, né? Quando a gente acha que tem todas as respostas, mudam-se as perguntas. Minha mãe sempre falava isso, e ela tinha razão, né? Ela não está mais comigo, mas eu menciono ela sempre. E aí, por último, eu fiz um quadro de palavras-chave em que acho que fica muito forte, né? Pode passar, Renata, a questão que tem do grupo da Federal do Paraná, da intersubjetividade, da sensibilidade, da pluralidade, do ensino. A Federal do Paraná, ela aparece muito forte na minha vida, no momento em que, com mais de 50 anos, eu não pensava mais estar fazendo um pós-doutorado, e vocês me receberam de braços abertos, de uma maneira muito receptiva. A Renata, uma querida, a Priscila, a Karina, a Ana Paula, né, a Lorena, a Bárbara, não vou falar mais nomes, porque eu vou ser aqui os professores do departamento que sempre estiveram presentes, e foi com muito carinho que eu preparei esse momento para despedir de vocês, e estou muito emocionada aqui, tá bom? É isso que eu queria falar. Acho que você pode pôr o meu último aí, obrigada, né? Eu pus o meu e-mail. Deixa eu fechar aqui. Bom, então, Raquel, muito obrigada. Eu acho que você fez uma fala, né, muito bonita, muito interessante, porque retomou bastante da sua trajetória, né, tanto do doutorado, como essa passagem, né, pelo trabalho que nós fizemos nas oficinas, e agora chegando a esse momento, né, que a gente até conversou bastante sobre apresentar essa questão do ensino remoto, né, que apesar de ser algo que não estava previsto, né, quando nós fizemos, quer dizer, ninguém nunca ia imaginar estarmos numa situação como essa, né, mas a gente achou que valeria a pena, como uma última, assim, para amarrar, né, uma reflexão nesse sentido, mesmo porque a gente voltou aqui ao ensino, principalmente na graduação, há pouco tempo, né? E a Karina está aí agora como coordenadora da graduação e a Priscila como coordenadora, a vice-coordenadora, né? Então, quer dizer, essa situação, né, que nos atropelou e a gente está tendo que nos reinventar, mas eu acho que essa sua exposição deixou, né, bem claro isso, quer dizer, essa coisa que faz parte do ensino, né, e da pesquisa, que é desenvolver um tema e e também, ao mesmo tempo, mostrar que mesmo nas adversidades a gente consegue puxar alguns fios, né? E mesmo assim tornar um trabalho de reflexão, né? Sobre tanto a nossa realidade como projetos que as crianças elas queiram seguir adiante, né? Então é bem interessante também, eu acho, mostrar o último comentário que eu queria fazer antes de abrir para as inscrições, é que o da tese, né? As crianças estavam lá em 2007, né, com toda essa tecnologia que você falou, filmando, fotografando, a dificuldade
toda, e hoje nós estamos aqui cerca aí de 13 anos depois, tendo que lidar com toda essa tecnologia e de alguma maneira, ainda seguir pensando em formas de educação, né? Que é tão importante nesse momento, e principalmente das sensibilidades, porque eu acho que todo mundo, em alguma instância, se afetou, né? Por toda essa situação que a gente está vivendo, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente, eu também sempre aprendo muito, né, com a Raquel, a gente teve a oportunidade de escrever umas coisas juntas, né, e mudou também bastante meu olhar sobre essa questão do ensino da história antiga, né, então gostaria de dizer que foi também um prazer, né, todas essas vezes que a gente pôde se encontrar pessoalmente ao longo desses anos, né, e por isso que eu disse que a gente está aí também com as portas abertas, né? Querendo voltar, tenho certeza que vai ter bastante alunos aqui e alunas para te ouvir com toda certeza, né?